Fala pessoal, tudo certo? Professor Dickson Cossetti aqui do curso Direto ao Ponto. Falaremos hoje a respeito de trabalho escravo, tema muito relevante. Se você não está inscrito aqui no canal, por favor, inscreva-se e também deixa aí o seu joinha se você curtir o vídeo, clique no sininho para receber notificação dos novos vídeos e coloque aqui nos comentários o que você achou do vídeo, se você quer que eu aborde algum outro tema que é importante para a gente. Aviso dado, vamos direto ao que interessa, vamos direto ao ponto. Mas antes, há mais um aviso aqui, ó, eu já estava esquecendo, ó. Dá uma olhada aqui, ó, nosso aulão, ó. Se liga aí no nosso aulão ali. Nosso aulão para PMDF. Se você já foi meu aluno, se você não foi meu aluno, participe deste aulão, porque no aulão eu vou falar tudo que você precisa saber para arrebentar na redação discursiva da PMDF, conhecendo todos os critérios de correção da OCP, todos os segredos. Vou passar esqueletos prontos, vou resolver um texto inteiro durante o aulão e também vou discutir ali alguns temas que são relevantes para você. Por favor, participe. Dá uma olhada aqui na descrição do vídeo, ó, o link aí para você fazer parte do aulão. Ele vai ser dia 16/5. Vai ser dia 16/5. Ó. Se liga aí, a arte está aqui atrás de mim. Mas se você quiser saber mais informações, dê uma olhada aí no nosso site, cursodiretalponto.com, ou ainda entre em contato com o curso. É isso aí. Avisos dados, agora sim. Vamos direto ao ponto, vamos direto ao que interessa. Trabalho escravo. Ele é conhecido, na verdade, como trabalho análogo à escravidão. O que é esse análogo aí? É trabalho semelhante, comparável, similar à escravidão. Isso quer dizer que aquele trabalho escravo que a gente tinha aí há séculos, que ocorreu aqui no Brasil, que ocorreu em outras nações, ocorre aqui, na verdade, ocorre um trabalho análogo à escravidão. Ele é diferente daquele trabalho? É, mas ele é comparável muitas vezes. Esse crime, ele está capitulado no artigo 149 do Código Penal. É o trabalho análogo à escravidão. Se liga aí, dá uma olhada aí como que esse crime está preconizado no Código Penal. Na verdade, é definido lá que o trabalho análogo à escravidão, ele se refere a quando o empregador ele reduz alguém à condição análoga de escravo, submetendo a um trabalho forçado, ou a uma jornada exaustiva, ou a condições degradantes de trabalho, ou ainda restringindo sua locomoção de alguma forma em razão de uma dívida que foi contraída ali com o empregador. E por fim, ele pode até cercear o uso de qualquer meio de transporte por parte do trabalhador com o fim de retê-lo ali na propriedade. Você viu? Há diferentes formas de você caracterizar aí o trabalho análogo à escravidão, chamado também de escravidão moderna. Dickson, então quer dizer que o empregado ele não fica acorrentado? Muitas vezes não, ele não fica acorrentado ali, mas, como você percebe, há diferentes formas de você caracterizar o trabalho escravo. É muito comum que você, por exemplo, tenha aí um empregador que ele passe ali os equipamentos de proteção para o seu trabalhador e ele cobre por aquilo, e muitas vezes ele cobre um valor muito acima do mercado, ou ele o remunere com um valor de salário que é muito abaixo do mínimo praticável. Há condições ainda totalmente degradantes, humilhantes de trabalho. Quando eu falo de condições degradantes de trabalho, eu me lembro na mesma hora das vinícolas, como você percebeu aí, aquelas 3 vinícolas, né, como você viu recentemente aí, Aurora, Salton e Garibaldi. Essas 3 vinícolas foram responsáveis aí por submeter pessoas a condições degradantes, e essas condições degradantes foram consideradas condições análogas à escravidão. A maior parte dos trabalhadores lá que estavam nessas 3 vinícolas, eles eram terceirizados, foram contratados por uma empresa terceirizada, e essa empresa terceirizada era ela quem mantinha os trabalhadores ali nessas condições análogas às escravidões, conforme você está vendo aí nas imagens. E aí é importante que você entenda que essas 3 empresas elas já foram condenadas a um processo aí chamado TAC, né, que na verdade é um termo de ajustamento de conduta, em que eles foram obrigados, né, e se comprometeram a tomar uma série de medidas para que não ocorra mais esse tipo de conduta. Além disso, eles foram responsabilizados também aí por 7 milhões em indenizações. Eles vão ter que fazer o pagamento de 7 milhões em indenizações. E ainda 5 milhões por danos morais e 2 milhões por danos individuais. É válido dizer que o trabalho escravo ele pode ocorrer
de um país para o outro, por exemplo, né, um migrante, que ele sai de um país, vai para outro país prestar um trabalho ali e ele acaba se submetendo a uma condição de trabalho que é degradante, a uma remuneração que é extremamente baixa, condições humilhantes ali, entre outras coisas. Então, ele pode ser um trabalho escravo que é ali internacional, né? O migrante ele vai de um país para o outro. E aí, evidentemente, que esse trabalho escravo, quando envolve essa migração de um país para o outro, ele está atrelado também ao tráfico de pessoas. É uma das finalidades ali do tráfico de pessoas é você ter mão de obra para poder trabalhar aí em condições degradantes, para poder, de fato, gerar um lucro ali, ou um lucro extremo, para o empregador. Então, uma das finalidades do tráfico de pessoas é ceder mão de obra escrava aí para várias empresas e também para exploração sexual. Mas o trabalho escravo ele também pode ocorrer internamente, dentro de um país, ou seja, um indivíduo que ele migra de um estado para o outro, como aconteceu aqui no Brasil, como acontece aqui no Brasil. No caso das vinícolas, que eu mencionei há pouco, nós tínhamos empregados que migraram, em sua maior parte, da Bahia, do estado da Bahia, e foram prestar serviço para essas vinícolas no sul do país. Nesse contexto, é importante a gente pontuar algumas causas aqui relativas ao trabalho escravo. Como eu já havia mencionado, a gente tem aqui a vulnerabilidade social. Muitas pessoas são extremamente vulneráveis, não têm condições mínimas ali de viver na cidade em que estão, no local em que estão, e acabam migrando para um outro país ou ainda para um outro estado em busca de uma condição melhor de vida. Há também o desconhecimento da lei. As pessoas simplesmente desconhecem a lei e se submetem ali a uma condição que é degradante, a uma condição que é humilhante, ou muitas vezes a uma remuneração que é extremamente baixa. Ou ainda a gente pode mencionar aqui a questão da desigualdade social. A desigualdade social no Brasil é muito grande, mas em vários outros países também é muito grande. E aí a gente se lembra aqui, evidentemente, da questão da Venezuela, que infelizmente enfrentou uma grande onda de imigração de cidadãos. Esses cidadãos saíram para vários países, alguns desses países estão aqui na América do Sul, é o caso, por exemplo, do Brasil. Muitos migrantes venezuelanos vieram para cá e alguns se submetem, infelizmente, a uma condição que é extremamente degradante e humilhante aí no que se refere ao trabalho. Em relação às vinícolas, pessoal, elas foram obrigadas a assinar um TAC, que é um termo de ajustamento de conduta, em que as empresas se comprometem a seguir determinados parâmetros que foram disciplinados, como, por exemplo, zelar pela obediência de princípios éticos ao contratar trabalhadores, seja diretamente ou indiretamente, né, direta ou indiretamente, abster-se de participar ou praticar aliciamento, de manter ou admitir trabalhadores por meios que sejam contrários à lei, garantir e fiscalizar áreas de alojamento, fiscalizar as medidas de proteção à saúde e à segurança do trabalho adotadas pelas empresas terceirizadas, promover, entre outras empresas do setor vinícola e entre associados de suas cooperativas, estratégias de conscientização e orientação, contemplando seminários sobre boas práticas e cumprimento de legislação sobre direitos trabalhistas e direitos humanos. Ou seja, tem bastante coisa aí, espero que de fato elas cumpram. Mas quais são os setores que são mais responsáveis por contratar mão de obra escrava aqui no Brasil? O setor de agronegócio, como você sabe, infelizmente é gigantesco, e ainda há determinadas empresas, há determinados empresários que fazem uso desse tipo de prática totalmente ilegal. Então, além do agronegócio, a gente pode ainda citar aqui a construção civil. Muita gente que não tem, por exemplo, algum nível de escolarização já procura de imediato um tipo de trabalho em que você, por exemplo, não precisa de tanta preparação, não precisa de tanta capacitação e, infelizmente, o setor da construção civil acaba absorvendo muito dessa mão de obra que faz esse tipo de trabalho mais pesado. Além da construção civil e do agronegócio, a indústria têxtil também, infelizmente. Mas a gente tem aqui um dos maiores filões aqui no Brasil e no mundo de trabalho escravo, que é literalmente a exploração sexual. Todas as empresas, todas as pessoas que de uma certa forma ganham dinheiro com a exploração sexual de pessoas. Isso ocorre no Brasil e ocorre em vários outros países também.
Como você viu, o trabalho escravo é um problema que afronta diretamente a dignidade da pessoa humana. Mas há soluções para isso? Claro, com certeza há. Isso que aconteceu agora com as vinícolas foi muito importante, muito importante. Ou seja, nós tivemos denúncias. É muito importante que o Estado ele conscientize o trabalhador em relação aos seus direitos e conscientize também a sociedade quanto ao seu dever de denunciar esse tipo de crime. Ou seja, por meio de uma denúncia, isso foi descoberto e os órgãos de fiscalização foram lá, autuaram essas empresas e já atenderam, acolheram essas vítimas ali do trabalho escravo. Nesse sentido, vale destacar aqui que o Estado também tem de dar esse acolhimento, tem de dar esse atendimento às vítimas do trabalho escravo, esclarecer ali, evidentemente, os seus direitos, a legislação pertinente, esclarecer tudo aquilo que de fato for importante para essas vítimas serem atendidas e acolhidas. Há ainda que se ressaltar que é muito importante uma parceria entre órgãos de fiscalização do Estado, como o Ministério Público do Trabalho, a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal e, claro, as polícias civis dos estados. Essa parceria, ela sempre rende bons frutos no sentido de incrementar mais a fiscalização, incrementar mais o controle ali de empresas que, de uma certa forma, podem vir a cometer esse tipo de crime. Finalmente, podemos destacar aqui, por exemplo, a elaboração, a criação de uma lista suja em relação ao trabalho escravo, em que o Estado e o Ministério Público do Trabalho, os órgãos do trabalho, vão lá e inserem o nome de determinadas empresas que já fizeram ou fazem uso de algum tipo de mão de obra escrava em seus negócios. É isso aí, este tema é muito relevante, espero que vocês tenham gostado, a gente se vê nos próximos vídeos. Tchau!